Beleza, bora lá então. Bom, nós vamos falar agora de teoria dos conjuntos. Por que o nome teoria dos conjuntos? Simples. As operações são baseadas em conjuntos. A única diferença é que a gente vai aplicar isso em relações, em tabelas. Bom, a primeira é a união. Não sei se vocês lembram. União de dois conjuntos ou mais, né? É o quê? É quando você vai pegar tudo que você tem num conjunto e juntar com tudo que tem no outro. Tá? No caso da união da álgebra relacional, ela só tem um porémzinho, tá? As relações devem apresentar as mesmas características de atributos, ou seja, quantidade de colunas tem que ser a mesma, a posição das colunas tem que ser a mesma, o nome das colunas tem que ser o mesmo e os domínios. Ou seja, para você juntar duas tabelas, as duas tabelas têm que ter o mesmo número de colunas, tem que estar na mesma posição, o primeiro nome é a primeira, então na outra, o primeiro nome também é a primeira. O nome da coluna tem que bater, primeiro nome com primeiro nome, ou p-nome, tá? E o domínio. Não adianta eu querer fazer uma união de uma coluna do tipo varchar com uma do tipo number. Vai dar problema, ok? Então, para a gente fazer uma união, o que a gente tem que pensar sempre é nessa regrinha, beleza? Quantidade de colunas, posição das colunas, nome das colunas e domínio. Qual que é a sintaxe? Relação 1, união com a relação 2. Ok? Ah, mas eu queria fazer outra. Beleza, faz AND o resultado de relação 1 com a relação união com 2, união com 3, com 4, com 5, por aí vai. Ou atribuição e dar um nome para ela, para você utilizar em outra operação, fica à vontade. Aí entra o seu raciocínio lógico. Ok? Bom, outra coisinha que ela não permite é isso aqui, ó. É utilizar para combinar linhas de duas relações, excluindo as duplicadas. Então, se você tem em R1 uma linha igual a que está em R2, ela só vai aparecer uma vez. Ela não vai ser duplicada. Tá? Então, essas duas características têm que ser respeitadas quando você aplicar uma operação de união. Exemplo, eu tenho aqui, ó, empregados do departamento 5, uma relação, uma tabela, e tem os empregados do departamento 1. Então, eu tenho que atender o quê? Eu tenho que atender quantidade de colunas. Quantas colunas cada uma tem? 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10. Beleza? Opa. Posição das colunas e nome das colunas. Posição das colunas e nome das colunas. Ó, nome e posição. Primeira coluna aqui é p-nome, p-nome. Inicial, inicial, o nome, SSN, SSN, Datanask, Datanask, endereço, endereço, sexo, sexo, salário, salário, Super SSN, Super SSN, DNO, DNO. Bateu. Só falta agora o quê? O domínio, o tipo de dado que está guardado lá. Caractere, 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 provavelmente também caractere, date, caractere. Então, bateu tudo, eu posso fazer a união. Então, eu vou lá e vou me expressar. Empregados, underline, débito 5, empregados, underline, débito 5, que é essa relação, união com a relação empregados, underline, débito 1. O resultado disso aqui vai ser uma junção de todas as linhas. Então, essas 3, 4 linhas aqui, mais essa linha. Vai dar essa tabelinha aqui, resultado. Beleza? Então, a união dessa tabela com essa vai ser esse resultado. A única coisa que ele vai verificar antes de colocar é se você tivesse, por exemplo, aqui na tabela empregados do departamento 1, um nome repetido com o daqui de cima, ele não ia aceitar. Provavelmente não ia acontecer, né? Porque a gente está separando por departamento. Então, dificilmente isso ia acontecer. Mas caso acontecesse, ele não ia mostrar. Beleza? Bom, interseção. Interseção muda um pouquinho, né?
retorna apenas as linhas que aparecem em ambas as relações. Ou seja, se a gente lembrar de conjunto, a gente pega o conjunto A e encosta um pouquinho do conjunto A por cima do conjunto B. O que tiver ali, né, entre os dois é a interseção. Ou seja, o que aparece, né, de comum nas duas. Tem que respeitar também essas mesmas regrinhas lá da união. Ou seja, quantidade de colunas, posição das colunas, nome das colunas e domínio. Tá? Então, a interseção também precisa disso aí. Ou seja, o conjunto tem que ser do mesmo tipo, a relação tem que ser do mesmo tipo. Ok? Qual que é a sintaxe? R1, interseção com R2. Exemplo, imagina que eu tenho lá duas tabelas. No cadastro de alunos, então tem lá aluno 1 e aluno 2. Aí eu tenho aqui o CPF do aluno, eu tenho aqui o sobrenome, eu tenho aqui a cidade, eu tenho aqui a unidade federativa, a especialização, a turma e a média. Aluno 2, CPF, tá? As mesmas colunas, com os mesmos nomes, o mesmo domínio, atender os requisitos. Se eu quiser fazer a interseção aqui dos dois, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as linhas que são comuns aos dois. Então, ele vai pegar aqui o else, tá? Que é esse cara aqui, comum aos dois. Norbert. Não, esse cara aqui tá errado, hein? Esse cara aqui tá errado. Ele só vai trazer quem aparece nas duas. Então, quem aparece nas duas é quem? O else e só. Tá? Então, a interseção aqui, ó, vai aparecer só essa linha aqui. Beleza? Vamos alterar esse carinha aqui. Ó. Quem é comum nos dois é só o else. Os outros dois aqui e aqui não são comuns. A interseção vai trazer só quem é comum a ambas as tabelas. A outra operação, né, muito utilizada em conjuntos, é o que a gente chama de diferença. Como é que funciona a diferença? Olha, eu trouxe a união, que é tudo junto. Junta tudo, ou seja, soma. Né? Eu tenho a interseção, que é o quê? O que eu tenho de comum. Eu vou mostrar apenas o que é comum nas duas tabelas. E eu tenho a diferença, que vai me mostrar o quê? Se eu tenho duas relações, R1 e R2, vai me mostrar as tuplas de R1 que não se encontram em R2. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir R2 de R1. Outra coisa que a gente tem que lembrar, mesma coisa para união. Quantidade de coluna, nome da coluna, domínio da coluna e posição da coluna. Então, isso aí tem que ser igual, do mesmo jeito. E aí, se eu fizer R1 menos R2, e eu vou pegar quem? Aluno 1 e aluno 2. R1 menos R2. Então, vou vir aqui em R1 e vou retirar de R1 quem eu tenho em R2. Então, se eu fizer aluno 1 menos aluno 2, eu vou tirar de aluno 1 quem se repete aonde? Em aluno 2. Então, eu vou retirar quem de R1? O else. Vai sobrar Norbert e Kendall. Então, Norbert e Kendall. Ok? E por último, a gente tem a multiplicação. Então, nós vimos lá soma, diferença, o que dá uma diferencinha, né, das operações básicas é a interseção. E agora a gente tem a multiplicação. A divisão acontece também, mas a divisão está fora dessas operações básicas de conjunto.
Vocês vão ver ela um pouquinho mais na frente, ou seja, na sexta-feira. Para hoje, nós vamos finalizar em produto cartesiano, beleza? Que a gente utiliza o xizinho, sinalzinho de vezes, tá? Pelo menos antigamente, na época que a gente fez o ensino médio, você utilizaria o sinalzinho de vezes. Hoje, no computador, você utiliza o asterisco, ok? Como é que funciona o produto cartesiano? O produto cartesiano, ele resulta em todos os pares de linhas possíveis a partir de duas relações. Como é que vai fazer isso? Olha, imagina que eu tenho R1 com 5 tuplas ou 5 linhas, tá? E R2 com 3. Então, o resultado, obrigatoriamente, vai ter que ter 15 linhas, tá? Então, se eu fizer R1 vezes R2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar R1, todas as colunas de R1, todas as colunas de R2, juntar, e aí eu vou multiplicar as colunas de R1, as linhas de R1, pelas linhas de R2. Então, se eu tenho 5 em uma e 3 na outra, vai dar 15 linhas. Como é que ficaria isso? Ah, importante. Com o produto cartesiano, eu não tenho problema, tá? Com aquela restriçãozinha da união. Ela só serve para união, interseção e diferença, tá? Então, aqui eu posso ter tabelas de tamanhos diferentes, colunas diferentes, domínios diferentes, beleza? Vamos lá, então. Eu tenho a tabela aluno, tá? Com 4 colunas e 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E tem a tabela matrícula, com 3 colunas e 3 linhas. O resultado da multiplicação de aluno por matrícula será essas 4 colunas, mais essas 3 colunas e 15 linhas. Ou seja, as 5 de aluno vezes as 3 de matrícula. Como é que ficaria isso? E ele vai pegar lá, vai colocar aqui todas as colunas, 1, 2, 3, 4 de R1 e as outras 3 de R2, ou seja, as 4 de aluno e as 3 de matrícula. Tá? Obrigatoriamente, R1 depois R2. E aí o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar 5 por 3. Então, olha, a primeira linha aqui de aluno, não é essa aqui, ó, do Wells. O Wells vai ser multiplicado por quem? Por 3. Então, eu terei 3 linhas com todos os dados do Wells e uma para cada de matrícula. Então, olha, essa informação aqui está dentro de aluno, se repete aqui e se repete aqui. Junto com quem? Com as informações da tabela de matrícula. Para cada linha de matrícula está aqui. Então, eu repito, a linha de aluno para a linha 1 de aluno, ela vai acontecer 3 vezes. Por quê? Porque eu tenho 3 linhas na tabela de matrícula. Para cada linha, uma. Então, ó, uma Wells, 2 Wells, 3 Wells. Então, ó, notem que para cada linha, para cada registro de aluno, eu vou ter 3 novas linhas contendo cada uma de matrícula. Então, 3 Wells com os dados da matrícula. 3 Norbert com os dados de matrícula. 3 Kendall com os dados de matrícula. 3 Baggins, sei lá, com os dados de matrícula. E 3 Williams com os dados de matrícula. Então, o produto cartesiano faz o quê? Cria um tabelão. Né? Junta em R1 as colunas de R2. E para cada linha de R1, ele multiplica todas as linhas de R2. Então, para cada linha de R1, ele gera, né, uma linha referente a cada linha de R2. E aí o produto cartesiano vai dar isso aqui. Por que é importante a gente, principalmente o produto cartesiano, meu sabe? Vocês vão ver lá na frente, na sexta-feira, por exemplo, que um dos passos de uma operação de join é um produto cartesiano. Então, antes dele aplicar um join, a primeira coisa que ele faz é um produto cartesiano. E aí, depois, ele refina através do join. Por isso que a gente tem várias opções de join, ou de junção, tá?
A gente chama na álgebra relacional de junção. A hora que a gente estiver trabalhando com um select da vida lá no banco, vocês vão ver que a junção é o join. Qual que é o legal disso aí de você aprender? Projeção, seleção, junção, interseção, união, diferença, produto cartesiano. É que esse tipo de operação, ele serve para qualquer banco de dados relacional. Então, a hora que você estiver trabalhando lá no Oracle, às vezes muda uma coisinha ou outra com relação de sintaxe, mas a lógica é sempre a mesma. Tá? No SQL Server, o join é diferente do inner join lá do Oracle. Não tem problema nenhum, a lógica é a mesma. O que pode mudar um pouquinho é uma sintaxe ou outra. Mas a forma de trabalhar, a lógica e o funcionamento será sempre o mesmo. Beleza, moçada? Beleza. Perguntas, dúvidas, curiosidades?